iniciar aqui com correntinhas, tá? Então, estica o teu fio assim, deixa sobrando uma pontinha de uns 10 centímetros, coloca a tua agulha aqui embaixo, dá um giro na agulha até ela voltar aqui nessa posição de novo. Segura essa laçadinha e puxa o fio aqui pra dentro. Formou aqui a laçada inicial e mais uma correntinha. Como eu vou trabalhar na laçada inicial, então eu conto ela como uma corrente, eu vou fazer aqui mais 2 correntinhas. Então, no início, nós vamos ter 4 correntinhas, tá? Eu vou retornar na terceira corrente a contar da agulha. 1, 2, 3, ó. Entro aqui, faço aqui um pontinho baixo. Vai sobrar 2 correntinhas. Na corrente do meio, eu farei um ponto baixo. Uma corrente. De novo, no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, o meio ficou um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Eu vou marcar essa corrente aqui do meio, mas não é necessário, tá? É só pra poder mostrar pra vocês, pra que vocês não fiquem com dúvidas. Então, a gente fez um ponto baixo na primeira correntinha, na corrente do meio eu fiz um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, e na laçada inicial eu venho e faço meu último ponto baixo. Então, o início ficou assim. Sempre que eu for virar aqui a minha carreira para iniciar a próxima, lá no avesso, eu faço uma corrente, tá? Eu viro o meu trabalho e nós só vamos trabalhar nas alcinhas lá da frente sempre, para dar aquele formato de relevo. E aí, você vai sempre fazer o seguinte, fez uma corrente, virou, vai contar a terceira corrente a contar da agulha, vai entrar aqui, ó, na alcinha lá da frente somente, não é na corrente inteira, laça o fio, dá uma alturinha. E o início agora sempre vai ser 2 pontos baixos na primeira corrente. Então, eu venho mais um aqui junto. E vai ser 2 pontos baixos na última. Então, eu fiz 2 pontos baixos na primeira corrente. Na segunda, eu farei um ponto baixo. Na corrente do meio, eu sempre vou fazer a repetição de um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo, tá? Sempre vai ser igual. Então, eu cheguei aqui nessa corrente do meio, eu farei um ponto baixo, uma corrente e, de novo, um ponto baixo. A repetição daqui pra cá é sempre igual ao começo. Então, aqui eu farei um ponto baixo e termino aqui na última corrente com 2 pontinhos baixos juntos. Porque no início e no final tem 2 juntos, tá? Ó, aquela correntinha aqui do meio, eu vou colocar esse marcador, porque lá em cima, na próxima carreira, eu sei que eu tenho que fazer de novo essa mesma repetição. Terminei a carreira, faço uma corrente, viro o trabalho, inicio a partir da terceira correntinha. Lá na alcinha da frente, eu entro, laço, faço um ponto baixo. De novo, eu entro, laço e faço um ponto baixo. Iniciei com 2 pontinhos aqui. Agora, até chegar nessa correntinha, vai ter 2 pontinhos para eu trabalhar aqui, ó. 1, 2, vai ter 3 pontinhos, tá, gente? E 3, eu peguei aqui na correntinha errada. A correntinha do meio é essa daqui, ó. Então, é um ponto baixo, o segundo. E o terceiro. Aí, eu cheguei na correntinha do meio. Na corrente do meio, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, que eu já até vou marcar para não confundir. E de novo aqui, outro ponto baixo, bem no meio. Agora, eu retorno fazendo a mesma repetição daqui. Aqui tinha 3 pontos para chegar no meio, né? Então, aqui vai ter 3 pontos para chegar no final. 1, 2 e 3. Última correntinha, faço 2 pontos juntos, sempre 2 pontos baixos. 1 e 2. Já vai criando aqui o formato, ó. Terminei a carreira, eu vou começar a próxima sempre fazendo aqui por último uma correntinha. Aí, eu viro o trabalho. Na terceira corrente a contar da agulha, eu inicio. O início e o final é sempre 2 pontinhos baixos. Então, ó, um ponto baixo. De novo, aqui nessa mesma corrente, um ponto baixo. Sempre vai aumentar aqui os pontinhos, sempre vai aumentar de 2 em 2, tá? Então, se eu tinha
3 pontos na carreira anterior, agora eu vou ter 5. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixo, o segundo aqui na corrente seguinte, o terceiro, o quarto e o quinto. Aí, eu vou chegar na correntinha do meio. Na corrente do meio, a gente faz aquela repetição de um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo de novo. Pronto. No meio sempre vai ser assim, tá? Aí, você finaliza aqui com 5 pontinhos baixos, igual ali do outro lado, e no final, 2 pontinhos juntos. 3, que acabou meu fio, porque eu já terminei a bolsa e ficou faltando gravar essa parte aqui. Na verdade, eu gravei e excluí, eu tô regravando agora. E aí, eu só tô usando as sobrinhas de fio, tá? Vou continuar aqui, ó. Então, eu tava no quarto ponto baixo, né? Vou fazer o quinto. Pronto. Aí, ficou a última correntinha ali, que eu sempre vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Finalizei mais uma voltinha. Vou fazer uma corrente, viro o trabalho e inicio na terceira correntinha os meus 2 pontos baixos. Sempre na alcinha lá da frente para dar o relevo. Um ponto baixo e o segundo ponto baixo junto na mesma corrente. Se eu tinha 5 aqui na carreira anterior, agora eu vou ter 7 para chegar no meio. Então, fica bem fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, depois do sétimo, vem a corrente do meio. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e de novo aqui um ponto baixo. Vou fazer 7 pontos baixos e no final, 2 pontinhos baixos juntos. Se você ainda não sabe precificar os seus crochês, eu tenho um método onde eu ensino passo a passo que eu uso aqui no meu ateliê. O link vai estar aqui no primeiro comentário e tem um super desconto para quem é inscrito do canal. Fiz 7 pontos baixos, cheguei na última correntinha, eu entro para fazer 2 pontinhos baixos juntos. Finalizei mais uma carreira. E nós vamos trabalhar assim até a 15ª carreira, tá? Então, ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Agora, a gente vai indo até ter 15 carreiras, tá? Finalizou, sempre vai fazer uma corrente, iniciar de novo lá do outro lado, na terceira correntinha, 2 pontinhos aqui. No início, o que muda sempre vai ser só, o que muda é aqui, ó, daqui até aqui na correntinha. Tinha 7 pontos na carreira anterior, aumenta 2, vai ter 9 nessa carreira. Faz o meio igual, sempre um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Volta fazendo a mesma repetição que você fez aqui. Não esquece da correntinha para virar o trabalho e segue assim, tá? Vai fazendo aí até ter 15 carreiras e quando você terminar, você volta aqui pra gente continuar. Fiz aqui até chegar na 15ª carreira. Pra você ver certinho as carreiras, a última carreira a gente termina com 27 pontinhos aqui nas laterais, tá? Faz os 2 pontos, 27 pontos, aquele ponto baixo no meio com a correntinha, 27 pontos e termina com 2 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer as finalizações aqui, que é o arremate, depois a gente vai costurar, tá? Pra costurar, a gente vai dobrar desse jeito aqui. Aqui fica a parte de baixo, depois a gente vai botar outra parte aqui. E aí, vamos escolher já a parte do avesso, porque a gente vai costurar pelo avesso, depois a gente só vira ela ao contrário. A minha parte do avesso, que eu vou costurar aqui, vai ser essa que fica com os pontinhos. Deixa eu mostrar aqui bem certinho pra vocês. Ó, tá vendo aqui que a gente termina, essa carreira aqui a gente terminou com os pontos pra trás? Aqui ele tá do avesso, ó, a parte de trás do pontinho. Essa parte aqui, ela vai ficar pra dentro. Então, essa parte aqui, quando eu for costurar, ela precisa estar pra fora. Porque depois, ao contrário, né, quando eu for virar, ela vai ficar pra dentro e a parte que eu quero que fique pra fora vai ficar aqui. Aí, vamos fazer o arremate. Como essa parte aqui é o avesso, o fio que eu vou arrematar vai ficar pra esse lado aqui também. Então, eu só vou esconder essa pontinha aqui por trás dos pontos.
e vou cortar o excesso. Vou arrematar essa ponta aqui também, que é a do início. Aqui eu terminei meu último pontinho e eu cortei o fio, né? Deixa sempre quando você for cortar, você vai deixar uma pontinha maior, você vai voltar por aqui, vai pegar aqui atrás do pontinho e vai arrematar esse fio aqui por trás. Ó, sem puxar muito aqui, tá? Só o suficiente pra levar essa pontinha lá pra trás e deixar o ponto certinho aqui na frente. Pronto, só seguir aqui fazendo esse arremate. Aí agora também você vai precisar, antes de fazer a costura, refazer mais uma parte como essa, né? Que são duas. Duas partes iguais. Daí você volta o vídeo, refaz igualzinho, na mesma medida, pra que a gente possa concluir a bolsa. Então, volta, faz mais uma parte como essa. Com as duas partes prontas, nós vamos fazer as costuras agora. Então, avesso, dobrado aqui, ó, dobrei, tá no avesso. E aqui também eu vou dobrar no avesso, tá? Então, a gente vai fazer assim, e essa outra parte, assim. Eu vou pegar naquela correntinha do meio, aqui, ó, da pontinha final, tá? E se você ficar em dúvida, conta aí 27 pontos antes disso, sem contar aqueles dois lá do início, né? Aí conta 27, depois vai ter o pontinho baixo e a correntinha seguinte. Vamos lá, ó. Passa esses dois pontos baixos aqui, conta 27. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Aí, eu fiz aquele ponto baixo, a correntinha e o ponto baixo, certo? Então, a correntinha aqui eu vou começar a minha costura. Então, eu peguei aqui nela e lá naquela pontinha, bem no início aqui nessa correntinha, ó, entra com a tua agulha aqui. Ah, outra coisa também é que a gente vai costurar essas correntinhas que ficam pra fora, porque, como a gente tá costurando no avesso, né, não vai aparecer depois aqui, ó, que se a gente pegar aqui, lá quando a gente virar a bolsa vai aparecer. Então, eu vou pegar só a alcinha de fora. E aqui também, a alcinha de fora. Vou pegar o fio de malha, ó, vou deixar uma pontinha, vou puxar o fio assim, e vou fazer aqui uma correntinha. Tudo juntinho aqui, eu vou só ir fazendo a minha costura, ó. Uma correntinha do lado de cá, a correntinha do lado de lá, laço e faço um baixíssimo. A correntinha aqui, a correntinha de lá, laço e faço um baixíssimo. Deixa eu já ir ajustando aqui. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Só essa repetição. Correntinha de cá, correntinha de lá, laço e faz baixíssimo. Vou fazendo isso até chegar aqui em cima, tá? Chegando aqui, eu retorno pra que a gente possa dar continuidade. Aqui é só manter essa repetição de ponto baixíssimo, correntinha por correntinha, sem pular nenhuma, que daí vai fechar bem certinho o número que precisa e vai ficar bem retinho, tá? Então, eu vou seguir aqui. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, então. Aí, aqui no final, a gente vai fazer o quê? Vamos costurar a outra parte já direto aqui, tá? Então, aqui onde eu terminei, eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar bem certinho aqui naquela correntinha que tá bem aqui em cima no início, ó. Pegar na correntinha de fora. Venho aqui na corrente seguinte, ó, depois dessa que eu terminei de costurar. E aí, venho aqui na correntinha de fora também, laço e faço meu primeiro ponto baixíssimo aqui desse lado. E aí, vou seguir aqui. Vai dar bem certinho a contagem de pontos, tá? Bem certinho a costura também. Então, vamos continuar igual a gente tava fazendo no outro lado. Encontro vocês ali na parte de cima. Terminei aqui a costura, ó, ficou aqui. Aí, aqui no finalzinho deu bem certinho a contagem e a gente finaliza aqui fazendo um buraquinho. Nesse buraquinho aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Entra, laça e finaliza, tá? E aí, terminamos as costuras aqui do meio. Ficou assim. Agora, nós vamos pra parte do fundo. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo da bolsa, né, que é o fundo. Aí, aqui onde eu terminei, eu vou fazer uma correntinha.
Vou entrar aqui nos pontinhos, não tem lugar certo, a gente só precisa fazer um fechamento bacana aqui, né, pra não ficar buraco. Então, vai pegando assim, lá no outro lado também. Ó, puxo e faço um ponto baixo. Aí, venho aqui pra esse próximo espacinho aqui, entro, faço ponto baixo. Entro aqui, pego essas duas alcinhas, pego lá aquelas duas alças do outro lado, laço, faço ponto baixo. E vou seguir fazendo aqui até preencher esse fundo aqui por completo, tá? Vai ficar pontudinho assim, ó. Então, eu vou fazer aqui, quando chegar no finalzinho eu já volto. Fiz os pontos baixos aqui, até chegar no finalzinho, chegou aqui, vou cortar e vou arrematar essa pontinha aqui por trás dos pontos, igual a gente já fez nas outras etapas, tá? Vou usar a agulha de tapeçaria, escondo bem, e aí ao finalizar eu volto aqui pra gente continuar. Tudo certinho aqui nessa parte, a gente vai virar no avesso agora, para finalizar a parte de cima. Pronto, virei ela ao contrário, então agora pelo lado certo, né? E aí ela fica assim, ó. Aí aqui a gente precisa finalizar. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Por conta das pontinhas, né? Um dos lados vai ficar diferente e a gente vai arrumar. O outro não, o outro tá certinho. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o fio de malha. Você vai começar aqui na lateral, onde tem esse buraquinho aqui, ó. Que é bem no centro dessa falta de costura que ficou aqui, ó. Porque se eu vir só e costurar aqui, vai ficar diferente do outro lado. Então, o que a gente vai fazer, ó? No meio aqui, vai ter esse espacinho, bem certinho aqui, ó, aberto. Vou colocar minha agulha aqui, aí vou laçar o fio, deixando uma pontinha, laço, puxo e faço aqui uma correntinha. E mais uma, tá? Pra simular um ponto alto aqui. O ponto alto, ele só vai ser aqui. No lado dele e no lado de cá, que também tem essa descidinha, vai ser só ponto baixo. E por toda a voltinha agora vai ser ponto baixo. Então, aqui, ó, antes de chegar nessa ponta, eu venho aqui do ladinho dele e faço aqui um ponto baixo nesse ponto aqui, ó. Um ponto baixo agora aqui nessa pontinha de cima. Um ponto baixo aqui. Que daí, assim, ó, os espaços que vai ser colocado ponto baixo. Na pontinha em cima e nessa pontinha, nessa parte mais descida aqui do ponto, tá? No relevo e embaixo, ó. Então, aqui eu já tô em cima do relevo, daí eu pego aqui em cima, ó. Só faço um pontinho baixo aqui. Aqui eu pego nessas duas alcinhas que estão esticadas e faço um ponto baixo. Isso eu vou fazer pela minha bordinha inteira. Esses pontinhos baixos, pra gente poder alinhar aqui na parte superior. Tá? Então, ó, vamos fazendo assim, até chegar aqui nessa última ponta. Daí, chegando aqui, eu volto aqui com vocês. Ó, fiz os pontos baixos por toda a volta. Ficou assim. Até chegar aqui no meio. Até chegar na pontinha ali antes do meio. Ó, vou fazer o último aqui. Em cima da pontinha que ficou. Aqui tem um ponto alto e antes dele eu vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai só finalizar com uma carreira de ponto baixo. Baixíssimo, desculpa. Eu vou passar aqui, ó, essa pontinha, ela tá solta, que é a pontinha do início, que eu ainda não prendi aqui. Ó, assim. Você vai passar essas duas correntinhas nessa terceira que a gente vai fazer o fechamento da carreira. Então, você coloca a sua agulha de dentro pra fora, embaixo daquela terceira correntinha. Puxa essa alça aqui e leva aqui atrás. Ajusta. Tiro a minha agulha, passo aqui embaixo das perninhas que tá formando esse elo. Coloco o elo na agulha. Puxo. Vai ficar uma correntinha aqui.
Aqui eu vou vir para a próxima corrente, vou laçar, vou fazer um ponto baixíssimo. Solta um pouquinho a correntinha, ó, para fazer o próximo ponto baixíssimo. E embaixo de todas as correntinhas a gente vai fazer isso. Por toda a borda até chegar aqui nessa última, antes dessa que a gente fez aqui primeiro, tá? Ó, então eu venho para a próxima correntinha, embaixo, laço e faço um baixíssimo. Na próxima, mesma coisa. E vou fazendo só essa repetição aqui na bordinha inteira, em todas as correntes. Eu vou fazer aqui o meu e volto com vocês aqui no final. Preenchi a bordinha inteira com um ponto baixíssimo. Chegou aqui no final, se eu for fazer aqui o último ponto nessa corrente aqui, não dá, porque já tá começando aqui o primeiro, ó. Então, eu paro nessa anterior, corto o fio, cortar sempre deixando uns 10 centímetros pra arrematar, puxa. E agora a gente vai finalizar aqui, ó, nesse intervalo que ficou aberto, fazendo uma correntinha também. Então, eu atravesso a minha agulha atrás desse primeiro ponto baixíssimo, de cima pra baixo, pego o fio e levo pra cima. Daí, eu já fiz a parte de baixo da corrente. Pra fazer a parte de cima da corrente, eu vou sair dentro dessa última corrente que tá pronta aqui, vindo com a agulha lá de dentro. Então, eu atravesso a agulha assim, saio aqui, pego essa pontinha e puxo pra dentro. Pronto. Essa pontinha aqui a gente vai arrematar por dentro. Vamos esconder atrás dos pontinhos aqui. Prontinho, fiz os arremates, olha como fica aqui na parte de cima. Agora, eu só vou colocar um fecho e também vou colocar a minha etiqueta. Pra colocar o fecho e a etiqueta, eu corto o fio de malha até ele caber aqui, tá? No caso aqui, corto no meio, já cabe. Pra etiqueta, eu corto ela em 3 pedacinhos pra caber. E aí, eu coloco aqui e levo as alcinhas pra dentro e faço os nozinhos. Aí, já tá firme. Esse aqui é a mesma coisa. Coloco aqui na parte de trás, dou os nozinhos lá pra dentro, puxo os fios, né, e dou os nozinhos. E depois eu só faço a mesma coisa aqui com a parte de baixo, aqui na frente, retinho assim, e dou os nozinhos. Eu vou finalizar os meus aqui e volto com vocês. Finalizei aqui a colocação do fecho, fica assim. Aí vou colocar minha alça. A alça que eu escolhi pra colocar aqui também é dessa mesma loja que eu compro esses fechinhos, tá? A alça é vendida assim, ó, só essa parte aqui do couro e esse metalzinho quadrado, retangular. Eu fui e coloquei um pedaço aqui de 40 centímetros de corrente de metal e mais a minha argolinha articulada, que daí a argola eu coloco direto na bolsa mais fácil, tá? Pronto, esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer uma como essa, me marca lá na minha rede social para que eu possa ver o teu resultado e poder compartilhar também. E não sai daqui sem se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!